Coloque toda a sua família diante de Deus. Talvez hoje exista uma preocupação dentro da sua casa. Talvez esteja faltando trabalho, dinheiro, tranquilidade ou até mesmo esperança, diante de tantas responsabilidades. Mas você chegou até esta oração por um motivo. E hoje vamos pedir a intercessão de São José pela fartura, pela provisão e pelas necessidades de toda a sua família. São José conheceu o trabalho, a responsabilidade, as dificuldades e o cuidado com uma família. Por isso, entregue agora a sua casa e todos aqueles que você ama, à sua poderosa intercessão. Permaneça comigo até o final desta oração, porque vamos fazer um pedido especial pela provisão da sua família e por tudo aquilo que hoje está tirando a sua paz. Se você precisa de uma resposta, de uma oportunidade, ou simplesmente da tranquilidade para dentro de casa, reze com fé. Coloque o nome da sua família no coração. Coloque diante de São José a necessidade que mais preocupa você. E enquanto rezamos, confie. Já deixe agora o seu like no vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a levar esta oração para mais famílias que também precisam de esperança e provisão. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber as próximas orações. Escreva agora nos comentários, com muita fé: São José, traga provisão e fartura para minha família. Vamos colocar cada pedido nos pés do São José. E se você conhece alguém que está passando por dificuldades financeiras, compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja luz na vida das pessoas. Agora, respire fundo, acalme o seu coração. Deixe de lado por alguns minutos as preocupações e faça esta entrega com confiança. São José, olha para a nossa família, olha para a nossa casa, olha para as nossas necessidades. Que a provisão chegue em nossa casa, que os caminhos sejam iluminados, que as portas certas se abram e que nunca nos falte aquilo que realmente precisamos. Agora, vamos começar. São José, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e com a esperança renovada. Entramos nesta oração para confiar no Teu poder, confiar que a divina providência não abandona aqueles que colocam as suas necessidades nas mãos de Deus. São José, homem justo, homem trabalhador, homem silencioso e fiel, olha para a nossa família neste momento. Tu conheces as nossas necessidades, aquilo que ninguém sabe. Tu conheces as preocupações que carregamos em silêncio. Conhece as contas que precisam ser pagas, os compromissos que chegaram, as portas que ainda não se abriram, o trabalho que precisamos encontrar, as oportunidades que esperamos e todas as necessidades que existem dentro da nossa casa. São José, entra espiritualmente em nosso lar. Visita cada pessoa da nossa família. Visita cada coração preocupado e leva contigo
a esperança de dias melhores. São José, guardião da Sagrada Família, intercede agora por nossa família. Pede a Deus que nunca nos falte o pão de cada dia, o trabalho digno, a força para lutar, a sabedoria para administrar, a coragem para recomeçar e a fé para não desistir. Que nunca falte o necessário em nossa mesa, que nunca falte alimento em nossa casa, que nunca falte amor entre nós, que nunca falte união em nossa família. São José, quando a preocupação financeira bater à nossa porta, seja o nosso intercessor. Quando o medo tentar entrar em nossa casa, seja o nosso protetor. Quando parecer que os caminhos estão fechados, leva as nossas súplicas diante de Deus. Quando não soubermos qual decisão tomar, pede ao Senhor sabedoria para nós. Quando estivermos cansados de esperar, ensina-nos a permanecermos firmes. E quando a bênção chegar, ensina-nos a reconhecer que toda graça recebida é motivo de gratidão. São José, nós te pedimos pela provisão da nossa família, provisão para as necessidades mais simples, provisão para as necessidades mais urgentes, provisão para aquilo que hoje parece impossível. Que Deus abra caminhos onde enxergamos apenas obstáculos. Que Deus faça surgir oportunidades onde não esperávamos. Que Deus nos dê discernimento para reconhecer as portas que foram abertas por Ele. E que São José nos acompanhe em cada passo. São José, intercede pelas dívidas. Intercede por quem está preocupado com aluguel, com as contas, com a alimentação, com os estudos e com todas as responsabilidades que pesam sobre seus ombros. São José, leva todas essas necessidades ao coração de Deus. Que não falte dignidade, que não falte esperança, que nunca falte a provisão para a nossa família. São José, tu conheceste as dificuldades da vida, tu conheceste o trabalho das próprias mãos, tu conheceste a responsabilidade de cuidar daqueles que Deus colocou sob tua proteção. Por isso, olha para nós com compaixão, ensina-nos a trabalhar com honestidade, a administrar com sabedoria, a economizar quando for necessário, a não desperdiçar as bênçãos que recebemos, e ajuda a nossa família a construir uma vida mais tranquila, organizada, abundante, naquilo que realmente importa. São José, nós colocamos diante de ti todas as nossas necessidades. Nenhuma é pequena demais, nenhuma é insignificante. Tu conheces cada detalhe, tu sabes aquilo que precisamos antes mesmo de conseguirmos explicar. Por isso, recebe nossas súplicas, recebe nossas preocupações, nossos pedidos e apresenta tudo a Deus. São José, que a nossa casa seja uma casa de paz,
Que a nossa mesa seja uma mesa de união, que o nosso trabalho seja fonte de dignidade, que nossas mãos sejam abençoadas, nossas decisões sejam guiadas pela sabedoria, nossos caminhos sejam iluminados. Que a nossa família permaneça unida, mesmo nos tempos difíceis, e que nenhuma dificuldade seja capaz de destruir a nossa esperança. São José, nós renunciamos ao desânimo, renunciamos ao medo que paralisa, renunciamos à desesperança que faz parecer que nada vai mudar. Escolhemos confiar que dias melhores podem nascer. Colocamos a nossa família sob a tua divina intercessão. Cuida da nossa casa, São José. Cuida daqueles que saem para trabalhar. Cuida daqueles que ficam em casa. Cuida de todos que fazem parte da nossa família. Que todos encontrem a fé para continuar. São José, se existe uma porta que precisa ser aberta, intercede por nós. Se existe um caminho que precisa ser encontrado, intercede por nós. Se existe uma oportunidade que pode transformar a nossa situação, intercede por nós. Se existe uma bênção que precisamos receber, intercede por nós. Acima de tudo, São José, ajuda-nos a aceitar a vontade de Deus com confiança, sabendo que Ele conhece o tempo certo e o caminho certo. Que a nossa família nunca coloque a esperança somente nas coisas materiais. Que tenhamos abundância sem perder a humildade. Que tenhamos recursos sem perder a fé. Que tenhamos fartura sem esquecer daqueles que precisam de nós. Que tenhamos prosperidade sem abandonar a caridade. E que tudo aquilo que chegar às nossas mãos seja sempre usado para o bem. São José, nós pedimos uma bênção especial sobre a nossa mesa, que o alimento nunca falte, que a necessidade não domine a nossa casa, que a falta não destrua a nossa alegria, que a dificuldade financeira não provoque divisão entre os membros da nossa família, que os momentos difíceis nos tornem ainda mais unidos, que um ajude o outro, que um fortaleça o outro e que juntos possamos atravessar qualquer tempestade. São José, protege a nossa família das decisões precipitadas. Protege-nos dos negócios desonestos. Protege-nos das falsas promessas. Dá-nos prudência, discernimento e sabedoria. Que saibamos reconhecer aquilo que vem para o nosso bem e afastar aquilo que pode nos prejudicar. São José, nós entregamos as nossas preocupações financeiras a Deus, porque sabemos que Deus nos abençoa e realiza milagres. São José, caminha conosco, segura a nossa mão, fortalece a nossa fé e lembra-nos que uma fase difícil não significa que a nossa história terminou. Ainda existem caminhos, possibilidades, recomeços, bênçãos que não conseguimos enxergar. São José, que a divina providência alcance a nossa família agora e que pela graça de Deus
possamos viver dias de abundância, dias de paz, dias de dignidade, de amor e verdadeira felicidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e com a esperança renovada. Entramos nesta oração para confiar no Teu poder, confiar que a divina providência não abandona aqueles que colocam as suas necessidades nas mãos de Deus. São José, homem justo, homem trabalhador, homem silencioso e fiel, olha para a nossa família neste momento. Tu conheces as nossas necessidades, aquilo que ninguém sabe. Tu conheces as preocupações que carregamos em silêncio. Conhece as contas que precisam ser pagas, os compromissos que chegaram, as portas que ainda não se abriram, o trabalho que precisamos encontrar, as oportunidades que esperamos e todas as necessidades que existem dentro da nossa casa. São José, entra espiritualmente em nosso lar. Visita cada pessoa da nossa família. Visita cada coração preocupado e leva contigo a esperança de dias melhores. São José, guardião da Sagrada Família, intercede agora por nossa família. Pede a Deus que nunca nos falte o pão de cada dia, o trabalho digno, a força para lutar, a sabedoria para administrar, a coragem para recomeçar e a fé para não desistir. Que nunca falte o necessário em nossa mesa, que nunca falte alimento em nossa casa, que nunca falte amor entre nós, que nunca falte união em nossa família. São José, quando a preocupação financeira bater à nossa porta, seja o nosso intercessor. Quando o medo tentar entrar em nossa casa, seja o nosso protetor. Quando parecer que os caminhos estão fechados, leva as nossas súplicas diante de Deus. Quando não soubermos qual decisão tomar, pede ao Senhor sabedoria para nós. Quando estivermos cansados de esperar, ensina-nos a permanecermos firmes. E quando a bênção chegar, ensina-nos a reconhecer que toda graça recebida é motivo de gratidão. São José, nós te pedimos pela provisão da nossa família, provisão para as necessidades mais simples, provisão para as necessidades mais urgentes, provisão para aquilo que hoje parece impossível. Que Deus abra caminhos onde enxergamos apenas obstáculos. Que Deus faça surgir oportunidades onde não esperávamos. Que Deus nos dê discernimento para reconhecer as portas que foram abertas por Ele. E que São José nos acompanhe em cada passo. São José, intercede pelas dívidas. Intercede por quem está preocupado com aluguel, com as contas, com a alimentação, com os estudos.
e com todas as responsabilidades que pesam sobre seus ombros. São José, leva todas essas necessidades ao coração de Deus. Que não falte dignidade, que não falte esperança, que nunca falte a provisão para a nossa família. São José, tu conheceste as dificuldades da vida, tu conheceste o trabalho das próprias mãos, tu conheceste a responsabilidade de cuidar daqueles que Deus colocou sob tua proteção. Por isso, olha para nós com compaixão, ensina-nos a trabalhar com honestidade, a administrar com sabedoria, a economizar quando for necessário, a não desperdiçar as bênçãos que recebemos, e ajuda a nossa família a construir uma vida mais tranquila, organizada, abundante, naquilo que realmente importa. São José, nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades. Nenhuma é pequena demais, nenhuma é insignificante. Tu conheces cada detalhe, tu sabes aquilo que precisamos antes mesmo de conseguirmos explicar. Por isso, recebe nossas súplicas, recebe nossas preocupações, nossos pedidos e apresenta tudo a Deus. São José, que a nossa casa seja uma casa de paz, que a nossa mesa seja uma mesa de união, que o nosso trabalho seja fonte de dignidade, que nossas mãos sejam abençoadas, nossas decisões sejam guiadas pela sabedoria, nossos caminhos sejam iluminados, que a nossa família permaneça unida, mesmo nos tempos difíceis, e que nenhuma dificuldade seja capaz de destruir a nossa esperança. São José, nós renunciamos ao desânimo, renunciamos ao medo que paralisa, renunciamos à desesperança que faz parecer que nada vai mudar. Escolhemos confiar que dias melhores podem nascer. Colocamos a nossa família sob a tua divina intercessão. Cuida da nossa casa, São José. Cuida daqueles que saem para trabalhar. Cuida daqueles que ficam em casa. Cuida de todos que fazem parte da nossa família. Que todos encontrem a fé para continuar. São José, se existe uma porta que precisa ser aberta, intercede por nós. Se existe um caminho que precisa ser encontrado, intercede por nós. Se existe uma oportunidade que pode transformar a nossa situação, intercede por nós. Se existe uma bênção que precisamos receber, intercede por nós. Acima de tudo, São José, ajuda-nos a aceitar a vontade de Deus com confiança, sabendo que Ele conhece o tempo certo e o caminho certo. Que a nossa família nunca coloque a esperança somente nas coisas materiais. Que tenhamos abundância sem perder a humildade. Que tenhamos recursos sem perder a fé. Que tenhamos fartura sem esquecer daqueles que precisam de nós. Que tenhamos prosperidade sem abandonar a caridade. E que tudo aquilo que chegar às nossas mãos seja sempre usado para o bem. São José, nós pedimos,
uma bênção especial sobre a nossa mesa, que o alimento nunca falte, que a necessidade não domine a nossa casa, que a falta não destrua a nossa alegria, que a dificuldade financeira não provoque divisão entre os membros da nossa família, que os momentos difíceis nos tornem ainda mais unidos, que um ajude o outro, que um fortaleça o outro e que juntos possamos atravessar qualquer tempestade. São José, protege a nossa família das decisões precipitadas, protege-nos dos negócios desonestos, protege-nos das falsas promessas. Dá-nos prudência, discernimento e sabedoria, que saibamos reconhecer aquilo que vem para o nosso bem e afastar aquilo que pode nos prejudicar. São José, nós entregamos as nossas preocupações financeiras a Deus, porque sabemos que Deus nos abençoa e realiza milagres. São José, caminha conosco, segura a nossa mão, fortalece a nossa fé e lembra-nos que uma fase difícil não significa que a nossa história terminou. Ainda existem caminhos, possibilidades, recomeços, bênçãos que não conseguimos enxergar. São José, que a divina providência alcance a nossa família agora e que pela graça de Deus possamos viver dias de abundância, dias de paz, dias de dignidade, de amor e verdadeira felicidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e com a esperança renovada. Entramos nesta oração para confiar no Teu poder, confiar que a divina providência não abandona aqueles que colocam as suas necessidades nas mãos de Deus. São José, homem justo, homem trabalhador, homem silencioso e fiel, olha para a nossa família neste momento. Tu conheces as nossas necessidades, aquilo que ninguém sabe. Tu conheces as preocupações que carregamos em silêncio. Conhece as contas que precisam ser pagas, os compromissos que chegaram, as portas que ainda não se abriram, o trabalho que precisamos encontrar, as oportunidades que esperamos e todas as necessidades que existem dentro da nossa casa. São José, entra espiritualmente em nosso lar. Visita cada pessoa da nossa família. Visita cada coração preocupado e leva contigo a esperança de dias melhores. São José, guardião da Sagrada Família, intercede agora por nossa família. Pede a Deus que nunca nos falte o pão de cada dia, o trabalho digno, a força para lutar, a sabedoria para administrar, a coragem para recomeçar e a fé para não desistir. Que nunca falte o necessário em nossa mesa, que nunca falte alimento em nossa casa, que nunca falte amor entre nós, que nunca falte união em nossa família. São José,
quando a preocupação financeira bater à nossa porta, seja o nosso intercessor. Quando o medo tentar entrar em nossa casa, seja o nosso protetor. Quando parecer que os caminhos estão fechados, leva as nossas súplicas diante de Deus. Quando não soubermos qual decisão tomar, pede ao Senhor sabedoria para nós. Quando estivermos cansados de esperar, ensina-nos a permanecermos firmes. E quando a bênção chegar, ensina-nos a reconhecer que toda graça recebida é motivo de gratidão. São José, nós te pedimos pela provisão da nossa família, provisão para as necessidades mais simples, provisão para as necessidades mais urgentes, provisão para aquilo que hoje parece impossível. Que Deus abra caminhos onde enxergamos apenas obstáculos. Que Deus faça surgir oportunidades onde não esperávamos. Que Deus nos dê discernimento para reconhecer as portas que foram abertas por Ele. E que São José nos acompanhe em cada passo. São José, intercede pelas dívidas. Intercede por quem está preocupado com aluguel, com as contas, com a alimentação, com os estudos e com todas as responsabilidades que pesam sobre seus ombros. São José, leva todas essas necessidades ao coração de Deus. Que não falte dignidade, que não falte esperança, que nunca falte a provisão para a nossa família. São José, tu conheceste as dificuldades da vida, tu conheceste o trabalho das próprias mãos, tu conheceste a responsabilidade de cuidar daqueles que Deus colocou sob tua proteção. Por isso, olha para nós com compaixão. Ensina-nos a trabalhar com honestidade, a administrar com sabedoria, a economizar quando for necessário, a não desperdiçar as bênçãos que recebemos. E ajuda a nossa família a construir uma vida mais tranquila, organizada, abundante naquilo que realmente importa. São José, nós colocamos diante de ti todas as nossas necessidades. Nenhuma é pequena demais, nenhuma é insignificante. Tu conheces cada detalhe. Tu sabes aquilo que precisamos antes mesmo de conseguirmos explicar. Por isso, recebe nossas súplicas, recebe nossas preocupações, nossos pedidos e apresenta tudo a Deus. São José, que a nossa casa seja uma casa de paz, que a nossa mesa seja uma mesa de união, que o nosso trabalho seja fonte de dignidade, que nossas mãos sejam abençoadas, nossas decisões sejam guiadas pela sabedoria, nossos caminhos sejam iluminados, que a nossa família permaneça unida, mesmo nos tempos difíceis, e que nenhuma dificuldade seja capaz de destruir a nossa esperança. São José, nós renunciamos ao desânimo, renunciamos ao medo que paralisa, renunciamos à desesperança que faz parecer que nada vai mudar. Escolhemos confiar
que dias melhores podem nascer. Colocamos a nossa família sob a tua divina intercessão. Cuida da nossa casa, São José. Cuida daqueles que saem para trabalhar. Cuida daqueles que ficam em casa. Cuida de todos que fazem parte da nossa família. Que todos encontrem a fé para continuar. São José, se existe uma porta que precisa ser aberta, intercede por nós. Se existe um caminho que precisa ser encontrado, intercede por nós. Se existe uma oportunidade que pode transformar a nossa situação, intercede por nós. Se existe uma bênção que precisamos receber, intercede por nós. Acima de tudo, São José, ajuda-nos a aceitar a vontade de Deus com confiança, sabendo que Ele conhece o tempo certo e o caminho certo. Que a nossa família nunca coloque a esperança somente nas coisas materiais. Que tenhamos abundância sem perder a humildade. Que tenhamos recursos sem perder a fé. Que tenhamos fartura sem esquecer daqueles que precisam de nós. Que tenhamos prosperidade sem abandonar a caridade. E que tudo aquilo que chegar às nossas mãos seja sempre usado para o bem. São José, nós pedimos uma bênção especial sobre a nossa mesa, que o alimento nunca falte, que a necessidade não domine a nossa casa, que a falta não destrua a nossa alegria, que a dificuldade financeira não provoque divisão entre os membros da nossa família, que os momentos difíceis nos tornem ainda mais unidos, que um ajude o outro, que um fortaleça o outro e que juntos possamos atravessar qualquer tempestade. São José, protege a nossa família das decisões precipitadas. Protege-nos dos negócios desonestos. Protege-nos das falsas promessas. Dá-nos prudência, discernimento e sabedoria. Que saibamos reconhecer aquilo que vem para o nosso bem e afastar aquilo que pode nos prejudicar. São José, nós entregamos as nossas preocupações financeiras a Deus, porque sabemos que Deus nos abençoa e realiza milagres. São José, caminha conosco, segura a nossa mão, fortalece a nossa fé e lembra-nos que uma fase difícil não significa que a nossa história terminou. Ainda existem caminhos, possibilidades, recomeços, bênçãos que não conseguimos enxergar. São José, que a divina providência alcance a nossa família agora e que pela graça de Deus possamos viver dias de abundância, dias de paz, dias de dignidade, de amor e verdadeira felicidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e com a esperança renovada. Entramos nesta oração para confiar no Teu poder, confiar que a divina providência não abandona aqueles que colocam as suas necessidades nas mãos de Deus.
São José, homem justo, homem trabalhador, homem silencioso e fiel, olha para a nossa família neste momento. Tu conheces as nossas necessidades, aquilo que ninguém sabe. Tu conheces as preocupações que carregamos em silêncio. Conhece as contas que precisam ser pagas, os compromissos que chegaram, as portas que ainda não se abriram, o trabalho que precisamos encontrar, as oportunidades que esperamos e todas as necessidades que existem dentro da nossa casa. São José, entra espiritualmente em nosso lar. Visita cada pessoa da nossa família. Visita cada coração preocupado e leva contigo a esperança de dias melhores. São José, guardião da Sagrada Família, intercede agora por nossa família. Pede a Deus que nunca nos falte o pão de cada dia, o trabalho digno, a força para lutar, a sabedoria para administrar, a coragem para recomeçar e a fé para não desistir. Que nunca falte o necessário em nossa mesa, que nunca falte alimento em nossa casa, que nunca falte amor entre nós, que nunca falte união em nossa família. São José, quando a preocupação financeira bater à nossa porta, seja o nosso intercessor. Quando o medo tentar entrar em nossa casa, seja o nosso protetor. Quando parecer que os caminhos estão fechados, leva as nossas súplicas diante de Deus. Quando não soubermos qual decisão tomar, pede ao Senhor sabedoria para nós. Quando estivermos cansados de esperar, ensina-nos a permanecermos firmes. E quando a bênção chegar, ensina-nos a reconhecer que toda graça recebida é motivo de gratidão. São José, nós te pedimos pela provisão da nossa família, provisão para as necessidades mais simples, provisão para as necessidades mais urgentes, provisão para aquilo que hoje parece impossível. Que Deus abra caminhos onde enxergamos apenas obstáculos. Que Deus faça surgir oportunidades onde não esperávamos. Que Deus nos dê discernimento para reconhecer as portas que foram abertas por Ele. E que São José nos acompanhe em cada passo. São José, intercede pelas dívidas. Intercede por quem está preocupado com aluguel, com as contas, com a alimentação, com os estudos e com todas as responsabilidades que pesam sobre seus ombros. São José, leva todas essas necessidades ao coração de Deus. Que não falte dignidade, que não falte esperança, que nunca falte a provisão para a nossa família. São José, tu conheceste as dificuldades da vida, tu conheceste o trabalho das próprias mãos, tu conheceste a responsabilidade de cuidar daqueles que Deus colocou sob tua proteção. Por isso, olha para nós com compaixão, ensina-nos a trabalhar com honestidade, a administrar com sabedoria, a economizar quando for necessário, a não desperdiçar as bênçãos que recebemos
e ajuda a nossa família a construir uma vida mais tranquila, organizada, abundante, naquilo que realmente importa. São José, nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades. Nenhuma é pequena demais, nenhuma é insignificante. Tu conheces cada detalhe, Tu sabes aquilo que precisamos antes mesmo de conseguirmos explicar. Por isso, recebe nossas súplicas, recebe nossas preocupações, nossos pedidos e apresenta tudo a Deus. São José, que a nossa casa seja uma casa de paz, que a nossa mesa seja uma mesa de união, que o nosso trabalho seja fonte de dignidade, que nossas mãos sejam abençoadas, nossas decisões sejam guiadas pela sabedoria, nossos caminhos sejam iluminados, que a nossa família permaneça unida, mesmo nos tempos difíceis, e que nenhuma dificuldade seja capaz de destruir a nossa esperança. São José, nós renunciamos ao desânimo, renunciamos ao medo que paralisa, renunciamos à desesperança que faz parecer que nada vai mudar. Escolhemos confiar que dias melhores podem nascer. Colocamos a nossa família sob a Tua divina intercessão. Cuida da nossa casa, São José. Cuida daqueles que saem para trabalhar. Cuida daqueles que ficam em casa. Cuida de todos que fazem parte da nossa família. Que todos encontrem a fé para continuar. São José, se existe uma porta que precisa ser aberta, intercede por nós. Se existe um caminho que precisa ser encontrado, intercede por nós. Se existe uma oportunidade que pode transformar a nossa situação, intercede por nós. Se existe uma bênção que precisamos receber, intercede por nós. Acima de tudo, São José, ajuda-nos a aceitar a vontade de Deus com confiança, sabendo que Ele conhece o tempo certo e o caminho certo. Que a nossa família nunca coloque a esperança somente nas coisas materiais. Que tenhamos abundância sem perder a humildade. Que tenhamos recursos sem perder a fé. Que tenhamos fartura sem esquecer daqueles que precisam de nós. Que tenhamos prosperidade sem abandonar a caridade. E que tudo aquilo que chegar às nossas mãos seja sempre usado para o bem. São José, nós pedimos uma bênção especial sobre a nossa mesa, que o alimento nunca falte, que a necessidade não domine a nossa casa, que a falta não destrua a nossa alegria, que a dificuldade financeira não provoque divisão entre os membros da nossa família, que os momentos difíceis nos tornem ainda mais unidos, que um ajude o outro, que um fortaleça o outro e que juntos possamos atravessar qualquer tempestade. São José, protege a nossa família das decisões precipitadas. Protege-nos dos negócios desonestos. Protege-nos das falsas promessas. Dá-nos prudência, discernimento e sabedoria. Que saibamos reconhecer aquilo que vem para o nosso bem
e afastar aquilo que pode nos prejudicar. São José, nós entregamos as nossas preocupações financeiras a Deus, porque sabemos que Deus nos abençoa e realiza milagres. São José, caminha conosco, segura nossa mão, fortalece a nossa fé e lembra-nos que uma fase difícil não significa que a nossa história terminou. Ainda existem caminhos, possibilidades, recomeços, bênçãos que não conseguimos enxergar. São José, que a divina providência alcance a nossa família agora e que, pela graça de Deus, possamos viver dias de abundância, dias de paz, dias de dignidade, de amor e verdadeira felicidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e com a esperança renovada. Entramos nesta oração para confiar no Teu poder, confiar que a divina providência não abandona aqueles que colocam as suas necessidades nas mãos de Deus. São José, homem justo, homem trabalhador, homem silencioso e fiel, olha para a nossa família neste momento. Tu conheces as nossas necessidades, aquilo que ninguém sabe. Tu conheces as preocupações que carregamos em silêncio. Conhece as contas que precisam ser pagas, os compromissos que chegaram, as portas que ainda não se abriram, o trabalho que precisamos encontrar, as oportunidades que esperamos e todas as necessidades que existem dentro da nossa casa. São José, entra espiritualmente em nosso lar. Visita cada pessoa da nossa família. Visita cada coração preocupado e leva contigo a esperança de dias melhores. São José, guardião da Sagrada Família, intercede agora por nossa família. Pede a Deus que nunca nos falte o pão de cada dia, o trabalho digno, a força para lutar, a sabedoria para administrar, a coragem para recomeçar e a fé para não desistir. Que nunca falte o necessário em nossa mesa, que nunca falte alimento em nossa casa, que nunca falte amor entre nós, que nunca falte união em nossa família. São José, quando a preocupação financeira bater à nossa porta, seja o nosso intercessor. Quando o medo tentar entrar em nossa casa, seja o nosso protetor. Quando parecer que os caminhos estão fechados, leva as nossas súplicas diante de Deus. Quando não soubermos qual decisão tomar, pede ao Senhor sabedoria para nós. Quando estivermos cansados de esperar, ensina-nos a permanecermos firmes. E quando a bênção chegar, ensina-nos a reconhecer que toda graça recebida é motivo de gratidão. São José, nós te pedimos pela provisão da nossa família, provisão para as necessidades mais simples,
provisão para as necessidades mais urgentes, provisão para aquilo que hoje parece impossível. Que Deus abra caminhos onde enxergamos apenas obstáculos. Que Deus faça surgir oportunidades onde não esperávamos. Que Deus nos dê discernimento para reconhecer as portas que foram abertas por Ele. E que São José nos acompanhe em cada passo. São José, intercede pelas dívidas. Intercede por quem está preocupado com aluguel, com as contas, com a alimentação, com os estudos e com todas as responsabilidades que pesam sobre seus ombros. São José, leva todas essas necessidades ao coração de Deus. Que não falte dignidade, que não falte esperança, que nunca falte a provisão para a nossa família. São José, tu conheceste as dificuldades da vida, tu conheceste o trabalho das próprias mãos, tu conheceste a responsabilidade de cuidar daqueles que Deus colocou sob tua proteção. Por isso, olha para nós com compaixão, ensina-nos a trabalhar com honestidade, a administrar com sabedoria, a economizar quando for necessário, a não desperdiçar as bênçãos que recebemos, e ajuda a nossa família a construir uma vida mais tranquila, organizada, abundante, naquilo que realmente importa. São José, nós colocamos diante de ti todas as nossas necessidades. Nenhuma é pequena demais, nenhuma é insignificante. Tu conheces cada detalhe, tu sabes aquilo que precisamos antes mesmo de conseguirmos explicar. Por isso, recebe nossas súplicas, recebe nossas preocupações, nossos pedidos e apresenta tudo a Deus. São José, que a nossa casa seja uma casa de paz, que a nossa mesa seja uma mesa de união, que o nosso trabalho seja fonte de dignidade, que nossas mãos sejam abençoadas, nossas decisões sejam guiadas pela sabedoria, nossos caminhos sejam iluminados, que a nossa família permaneça unida, mesmo nos tempos difíceis, e que nenhuma dificuldade seja capaz de destruir a nossa esperança. São José, nós renunciamos ao desânimo, renunciamos ao medo que paralisa, renunciamos à desesperança que faz parecer que nada vai mudar. Escolhemos confiar que dias melhores podem nascer. Colocamos a nossa família sob a tua divina intercessão. Cuida da nossa casa, São José. Cuida daqueles que saem para trabalhar. Cuida daqueles que ficam em casa. Cuida de todos que fazem parte da nossa família. Que todos encontrem a fé para continuar. São José, se existe uma porta que precisa ser aberta, intercede por nós. Se existe um caminho que precisa ser encontrado, intercede por nós. Se existe uma oportunidade que pode transformar a nossa situação, intercede por nós. Se existe uma bênção que precisamos receber, intercede por nós. Acima de tudo, São José,
Ajuda-nos a aceitar a vontade de Deus com confiança, sabendo que Ele conhece o tempo certo e o caminho certo. Que a nossa família nunca coloque a esperança somente nas coisas materiais. Que tenhamos abundância sem perder a humildade. Que tenhamos recursos sem perder a fé. Que tenhamos fartura sem esquecer daqueles que precisam de nós. Que tenhamos prosperidade sem abandonar a caridade. E que tudo aquilo que chegar às nossas mãos seja sempre usado para o bem. São José, nós pedimos uma bênção especial sobre a nossa mesa, que o alimento nunca falte, que a necessidade não domine a nossa casa, que a falta não destrua a nossa alegria, que a dificuldade financeira não provoque divisão entre os membros da nossa família, que os momentos difíceis nos tornem ainda mais unidos, que um ajude o outro, que um fortaleça o outro e que juntos possamos atravessar qualquer tempestade. São José, protege a nossa família das decisões precipitadas. Protege-nos dos negócios desonestos. Protege-nos das falsas promessas. Dá-nos prudência, discernimento e sabedoria. Que saibamos reconhecer aquilo que vem para o nosso bem e afastar aquilo que pode nos prejudicar. São José, nós entregamos as nossas preocupações financeiras a Deus, porque sabemos que Deus nos abençoa e realiza milagres. São José, caminha conosco, segura a nossa mão, fortalece a nossa fé e lembra-nos que uma fase difícil não significa que a nossa história terminou. Ainda existem caminhos, possibilidades, recomeços, bênçãos que não conseguimos enxergar. São José, que a divina providência alcance a nossa família agora e que pela graça de Deus possamos viver dias de abundância, dias de paz, dias de dignidade, de amor e verdadeira felicidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, é sinal de que São José já está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente, de um milagre inesperado. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.